Capítulo 13. O Senhor Deus disse a Moisés: mande alguns homens para espionar a terra de Canaã, a terra que eu vou dar aos israelitas. Em cada tribo escolha um homem que seja líder. Do deserto de Parã, Moisés enviou os espiões de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. Todos eram chefes de tribos do povo de Israel. São estes os seus nomes. Da tribo de Ruben, o chefe era Samua, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, o chefe era Safate, filho de Ori. Da tribo de Judá, o chefe era Calebe, filho de Jefoné. Da tribo de Issacar, o chefe era Igal, filho de José. Da tribo de Efraim, o chefe era Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, o chefe era Paute, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, o chefe era Gadiel, filho de Sode. Da tribo de Manassés, o chefe era Gade, filho de Suzi. Da tribo de Dan, o chefe era Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Azer, o chefe era Setur, filho de Micael. Da tribo de Naphtali, o chefe era Nabi, filho de Vofsi. Da tribo de Gade, o chefe era Jeuel, filho de Maqui. São esses os nomes dos homens que Moisés mandou espionar a terra. Ele mudou o nome de Oséias, filho de Num, para Josué. Quando Moisés os mandou espionar a terra de Canaã, disse a esses homens o seguinte: vão pela região sul e subam pelas montanhas. Vejam bem que terra é essa. Vejam também se o povo que mora nela é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam se a terra onde esse povo mora é boa ou ruim, se as suas cidades têm muralhas ou não. Examinem também a qualidade da terra, se é boa para plantar ou não. Vejam se há matas. Tenham coragem e tragam algumas frutas da terra. Estava na época da primeira colheita de uvas. Assim os homens saíram e espionaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, perto da subida de Amate. Eles subiram pela região sul e foram até Hebron. Ali viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de uma raça de gigantes, chamado Anaquins. Hebron tinha sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois chegaram ao vale de Escol, e ali cortaram um galho de uma parreira com um cacho de uvas, que 2 homens carregaram pendurado numa vara. Eles pegaram também romãs e figos. Chamaram aquele lugar de Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que eles haviam cortado ali. Depois de espionarem a terra 40 dias, eles voltaram a Cádiz, no deserto de Parã, onde estavam Moisés, Arão e todo o povo de Israel. E contaram a eles e a todo o povo o que tinham visto, e mostraram as frutas que haviam trazido da terra. Eles disseram a Moisés: nós fomos até a terra onde você nos enviou. De fato, ela é boa, é rica, como se pode ver por essas frutas. Mas os que moram lá são fortes, e as cidades são muito grandes, têm muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes. Os amalequitas moram na região sul da terra. Os heteus, os jebuseus e os amorreus moram nas montanhas. Os cananeus vivem perto do mar Mediterrâneo e na beira do rio Jordão. Aí o povo começou a reclamar contra Moisés, mas Calebe os fez calar e disse: vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. Porém, os outros que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Assim, espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que haviam espionado. Aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores. E os homens que vimos lá são muito altos. E também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles, nós nos sentimos tão pequenos como gafanhotos.
E para eles também parecíamos gafanhotos. Capítulo 14. Então, naquela noite, todo o povo gritou e chorou. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e disseram: Seria melhor se tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo nesse deserto. Por que será que o Senhor Deus nos trouxe para esta terra? Nós vamos ser mortos na guerra, e as nossas mulheres e os nossos filhos vão ser presos. Seria bem melhor voltarmos para o Egito. E diziam uns aos outros: Vamos escolher outro líder. E voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão se ajoelharam e encostaram o rosto no chão diante de todo o povo. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, 2 dos líderes que haviam espionado a terra, rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza. E disseram ao povo: A terra que fomos espionar é muito boa mesmo. Se o Senhor Deus nos ajudar, Ele fará com que entremos nela e nos dará aquela terra, uma terra boa e rica. Porém, não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo daquela terra. Nós os venceremos com facilidade. O Senhor está com a gente e derrotou os deuses que os protegiam. Portanto, não tenham medo. Apesar disso, o povo ameaçou matá-los a pedradas. Mas, de repente, todos viram a glória do Senhor aparecer sobre a tenda sagrada. O Senhor Deus disse a Moisés: Até quando este povo vai me rejeitar? Até quando não vão crer em mim, embora eu tenha feito tantos milagres entre eles? Vou mandar uma epidemia para acabar com eles. Porém, farei com que os descendentes de vocês sejam um povo maior e mais forte do que eles. Mas Moisés respondeu ao Senhor: Com o teu poder, tiraste do Egito esta gente. Quando os egípcios souberem do que vais fazer com este povo, eles contarão isso aos moradores desta terra. Estes já sabem que tu, ó Senhor Deus, estás com a gente e que és visto claramente quando a tua nuvem para sobre nós. E sabem também que vais adiante de nós numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares o teu povo, as nações que ouviram falar a respeito da tua fama vão dizer que mataste o teu povo no deserto porque não pudeste levá-lo para a terra que prometeste dar a ele. Agora, Senhor, eu te peço que mostres o teu poder e que faças o que prometeste quando disseste: Eu, o Senhor, tenho paciência e muita compaixão. Eu perdoo a maldade e o pecado, porém não trato o culpado como se fosse inocente. Eu faço com que o castigo dos pecados dos pais caia sobre os seus descendentes até os bisnetos e trinetos. E agora eu te peço, ó Deus, que perdoes o pecado deste povo, de acordo com a tua grande misericórdia, como já tens feito desde o Egito até aqui. O Senhor Deus disse: Já que você pediu, eu perdoo. Mas, pela minha vida e pela minha presença gloriosa que enche toda a terra, juro que nenhum desses homens viverá para entrar naquela terra. Eles viram a minha glória e os milagres que fiz no Egito e no deserto. No entanto, 10 vezes puseram à prova a minha paciência e não quiseram me obedecer. Eles nunca entrarão na terra que jurei dar aos seus antepassados. Nenhum daqueles que me abandonaram verá aquela terra. Mas o meu servo Calebe tem um espírito diferente e sempre tem sido fiel a mim. Por isso eu farei com que ele entre na terra que espionou, e os seus descendentes vão possuir aquela terra. Agora os amalequitas e os cananeus estão morando nos vales. Portanto, amanhã voltem e vão para o deserto, na direção do Golfo de Ácaro. O Senhor Deus disse a Moisés e a Arão: Eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas.
Até quando vou aguentar esse povo mau que vive reclamando contra mim? Diga a essa gente o seguinte: juro pela minha vida que darei o que vocês me pediram. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Vocês serão mortos e os corpos de vocês serão espalhados pelo deserto. Vocês reclamaram contra mim e por isso nenhum de vocês que tem 20 anos de idade ou mais entrará naquela terra. Eu jurei que os faria morar lá, mas nenhum de vocês entrará naquela terra, a não ser Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Vocês disseram que os seus filhos seriam presos, mas eu vou levar esses filhos para a terra que vocês rejeitaram, e ali será o lar deles. Porém, vocês morrerão, e os corpos de vocês ficarão neste deserto, onde os seus filhos vão caminhar 40 anos. Vocês foram infiéis, e por isso eles vão sofrer, até que todos vocês morram aqui. 40 anos vocês vão sofrer por causa dos seus pecados, conforme os 40 dias que vocês espionaram a terra, 1 ano para cada dia. Vocês vão saber o que é ficar contra mim. É isto que eu vou fazer com todo este povo mau que se revoltou contra mim. Todos vocês morrerão e serão destruídos neste deserto. Eu, o Senhor, falei. Os homens que Moisés havia mandado para espionar a terra trouxeram más informações a respeito dela. E quando voltaram, fizeram com que o povo reclamasse contra Moisés. Por isso o Senhor fez com que fossem atacados por uma doença, e eles morreram. Dos 12 homens que foram espionar a terra, somente Josué e Caleb ficaram vivos. Os israelitas ficaram muito tristes quando Moisés contou o que o Senhor tinha dito. Manhã bem cedo, começaram a entrar na região montanhosa. Eles diziam: agora estamos prontos para ir até o lugar que o Senhor nos havia prometido. De fato, nós pecamos. Porém, Moisés respondeu: então, por que vocês estão querendo desobedecer a ordem de Deus, o Senhor? Isso não vai dar certo. Não entrem na região montanhosa. O Senhor não está com vocês, e os seus inimigos vão derrotá-los. Os amalequitas e os cananeus estão ali para enfrentá-los e matá-los na batalha. O Senhor não estará com vocês, pois vocês o abandonaram. Mesmo assim, os israelitas teimaram em querer entrar na região montanhosa. Mas nem a Arca da Aliança de Deus, o Senhor, nem Moisés saíram do acampamento. Então os amalequitas e os cananeus que moravam naquela região montanhosa atacaram e derrotaram os israelitas e os perseguiram até Horma. Capítulo 15. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes ordens que deveriam ser obedecidas quando os israelitas entrassem na terra que ele ia dar para eles. Um touro, ou um carneiro, ou uma ovelha, ou um cabrito poderão ser apresentados ao Senhor como oferta que será completamente queimada, ou como sacrifício para pagar uma promessa, ou ainda como oferta feita por vontade própria, ou como oferta que será entregue nas festas religiosas nos dias marcados. O cheiro dessas ofertas é agradável ao Senhor. Aquele que apresentar ao Senhor uma ovelha ou um cabrito como oferta para ser completamente queimada, deverá trazer também com cada animal 1 quilo de farinha fina misturada com 1 litro e 1/4 de azeite, e também 1 litro de vinho. Com cada carneiro que for oferecido, será apresentada uma oferta de cereais de 2 quilos de farinha fina misturada com 1 litro de azeite, e será trazido também 1 litro e 1/4 de vinho. O cheiro desses sacrifícios é agradável ao Senhor. Quando vocês oferecerem um touro novo como oferta que será completamente queimada, ou como oferta especial para pagar uma promessa, ou ainda como oferta de paz, deverão apresentar também com o touro uma oferta de cereais de 3 quilos de farinha fina misturada com 1 litro e 3/4 de azeite, e também 1 litro e 3/4 de vinho. O cheiro desse sacrifício é agradável a Deus, o Senhor,
É assim que se deverá fazer com todos os touros, carneiros, ovelhas e cabritos. Quando for oferecido mais do que um animal, as ofertas que vêm junto com eles deverão ser aumentadas de acordo com o número dos animais. Todos os israelitas farão isso quando trouxerem as ofertas de alimento que tenham um cheiro agradável ao Senhor. No caso dos estrangeiros que estiverem morando com vocês, seja só por algum tempo, seja para sempre, eles farão o mesmo que vocês quando eles apresentarem a Deus, o Senhor, uma oferta de alimento que tenha um cheiro agradável a Deus. A mesma lei será para vocês e para os estrangeiros que moram com vocês. Esta é uma lei que valerá para sempre para os seus descendentes. Diante do Senhor, a lei será a mesma, tanto para vocês como para os estrangeiros. A mesma lei e o mesmo regulamento serão para vocês e para eles. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes ordens, que deveriam ser obedecidas quando os israelitas entrassem na terra que ele ia dar para eles. Quando vocês comerem o alimento que a terra produz, deverão separar uma parte como oferta especial para o Senhor. Quando vocês fizerem pão, primeiro o pão feito da farinha nova deverá ser apresentado a Deus como oferta especial. Vocês e os seus descendentes darão ao Senhor essa oferta especial de pão. Pode acontecer que alguém, sem querer, peque e desobedeça a algum desses mandamentos que o Senhor deu a Moisés. Nesses casos, começando no dia em que o Senhor deu todos esses mandamentos a Moisés e por todas as gerações futuras, deverá ser feito o seguinte: se por ignorância o povo cometer um pecado, então apresentará um touro novo, que será completamente queimado como sacrifício de cheiro agradável ao Senhor, e também as ofertas de cereais e de vinho. Também deverá ser oferecido um bode para tirar o pecado. O sacerdote apresentará o sacrifício em favor de todos os israelitas para conseguir o perdão dos pecados deles, e eles serão perdoados, pois, sem querer, cometeram um pecado e apresentaram ao Senhor uma oferta para tirar o pecado e também uma oferta de alimento. Todos os israelitas e os estrangeiros que moram no meio de vocês serão perdoados, pois foi um erro que todo o povo cometeu sem querer. Se alguma pessoa pecar sem querer, oferecerá uma cabra de 1 ano como oferta para tirar o pecado. O sacerdote apresentará no altar o sacrifício para conseguir o perdão do pecado que essa pessoa cometeu sem querer, e ela será perdoada. A lei é a mesma para quem pecar sem querer, tanto para os israelitas como para os estrangeiros que moram no meio de vocês. Mas quem pecar de propósito, tanto o israelita de nascimento como o estrangeiro, será culpado de ofender a Deus, o Senhor. Essa pessoa será morta, pois rejeitou o que o Senhor disse e desobedeceu ao seu mandamento porque quis. Essa pessoa será responsável pela sua própria morte. Quando os israelitas ainda estavam no deserto, encontraram um homem catando lenha no sábado. Os que o viram fazendo isso o levaram até o lugar onde estavam Moisés, Arão e todo o povo. Depois puseram alguns homens para guardá-lo, pois ainda não sabiam o que fazer com ele. Aí o Senhor Deus disse a Moisés: esse homem deve ser morto. Que todo o povo bate a pedradas fora do acampamento. Então, como o Senhor havia ordenado a Moisés, levaram o homem para fora do acampamento. E todo o povo atirou pedras nele, até que ele morreu. O Senhor Deus disse a Moisés: diga aos israelitas que eles e os seus descendentes ponham pingentes nas pontas das suas capas, e em cada pingente ponham um cordão azul. Quando vocês virem esses pingentes, lembrarão de todos os mandamentos do Senhor. E também praticarão esses mandamentos e não serão infiéis,
seguindo os desejos do coração de vocês e dos seus olhos. Os pingentes farão com que vocês lembrem de todos os meus mandamentos e os sigam em tudo. Assim, vocês serão um povo separado só para mim. Eu sou o Senhor, o Deus que os tirou do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Leitura complementar. Patriarcas e Profetas. Capítulo 34. Os 12 espias. 11 dias depois de partir do Monte Horebe, as hostes hebreias acamparam-se em Cádiz, no deserto de Parã, que não ficava longe das fronteiras da terra prometida. Ali foi proposto pelo povo que fossem enviados espias a fim de examinarem o país. Isto foi apresentado ao Senhor por Moisés, e ele lhes concedeu permissão com a instrução de que um dos príncipes de cada tribo fosse escolhido para tal fim. Os homens foram escolhidos, conforme ficara determinado, e Moisés mandou-os ir ver o país, qual era o mesmo, sua situação e vantagens naturais, e o povo que nele habitava, notando se eram fortes ou fracos, poucos ou muitos, bem como deveriam observar a natureza do solo e sua produtividade, e trazer do fruto da terra. Eles foram e examinaram a terra toda, entrando pela fronteira ao sul e indo até a extremidade norte. Voltaram depois de uma ausência de 40 dias. O povo de Israel estava acariciando grandes esperanças e os aguardavam com ávida expectação. A notícia da volta dos espias foi levada de tribo a tribo e saudada com regozijo. O povo precipitou-se ao encontro dos mensageiros, que saíram ilesos dos perigos de sua arriscada empresa. Os espias trouxeram espécimes do fruto, que mostrava a fertilidade do solo. Era o tempo da maturação das uvas, e trouxeram um cacho tão grande que era carregado entre 2 homens. Trouxeram também figos e romãs, que ali cresciam em abundância. O povo regozijava-se de que devesse entrar na posse de uma terra tão boa, e escutaram atentamente ao ser o relatório apresentado a Moisés, a fim de que nenhuma palavra lhe se escapasse. Fomos à terra, a que nos enviaste, começaram os espias, e verdadeiramente mana leite e mel, e esse é o fruto. Números capítulo 13, versos 17 a 33, e capítulo 14. O povo ficou entusiasmado, queriam com avidez obedecer à voz do Senhor e subir sem demora a possuir a terra. Mas, depois de descreverem a beleza e fertilidade da terra, todos os espias, com exceção de 2, exageraram as dificuldades e perigos que estavam diante dos israelitas caso empreendessem a conquista de Canaã. Enumeraram as poderosas nações localizadas nas várias partes do país, e disseram que as cidades eram muradas e muito grandes, e o povo que nelas habitava era forte, e seria impossível vencê-los. Declararam também que tinham visto ali gigantes, os filhos de Enaque, e era inútil pensar em possuir a terra. Agora a cena mudou. A esperança e o ânimo deram lugar ao desespero covarde, ao proferirem os espias os sentimentos de seu coração incrédulo, que estava cheio de desânimo, inspirado por Satanás. Sua incredulidade lançou lúgubre sombra à congregação, e o grande poder de Deus, tantas vezes manifesto em prol da nação eleita, foi esquecido. O povo não se deteve a refletir, não raciocinou que aquele que os trouxera até ali certamente lhes daria terra. Não se lembravam de quão maravilhosamente Deus os libertara de seus opressores, abrindo caminho através do mar e destruindo as hostes perseguidoras de Faraó. Puseram a Deus fora da questão e agiram como se devessem confiar apenas no poder das armas. Em sua incredulidade, limitaram o poder de Deus e não confiaram na mão que até ali os guiara com segurança. E repetiram seu erro anterior de murmurar contra Moisés e Arão. Este, pois, é o fim de todas as nossas grandes esperanças? Disseram. É esta a terra para possuir, a qual viajamos desde o Egito. Acusaram seus chefes de enganar o povo e acarretar angústia sobre Israel.
O povo ficou desesperado em seu desapontamento e aflição. Ergueu-se um pranto agoniado e misturou-se com um murmúrio confuso das vozes. Calebe compreendeu a situação e, bastante ousado para tomar a defesa da palavra de Deus, fez tudo ao seu alcance para desfazer a má influência de seus companheiros infiéis. Por um momento, o povo ficou em silêncio para ouvir-lhe as palavras de esperança e ânimo, com respeito à boa terra. Ele não contradizia o que já havia sido dito. Os muros eram altos e fortes os cananeus, mas Deus prometera a Israel a terra. Subamos animosamente e possuamo-la em herança, insistiu Calebe, porque certamente prevaleceremos contra ela. Mas os 10, interrompendo, descreveram os obstáculos em cores mais negras do que ao princípio. Não podemos subir contra aquele povo, declararam, porque é mais forte do que nós. Todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Estes homens, tendo enveredado por um caminho, pertinazmente se pusera contra Calebe e Josué, contra Moisés e contra Deus. Cada passo para a frente os tornava mais decididos. Estavam resolvidos a desacoroçoar todo o esforço para se apossarem de Canaã. Torciam a verdade a fim de sustentar sua influência nociva. É terra que consome seus moradores, disseram eles. Isto não era somente uma notícia ruim, mas também mentirosa. Era incoerente. Os espias tinham declarado ser o país frutífero e próspero, e o povo de estatura gigantesca, coisas estas que seriam impossíveis se o clima fosse tão insalubre que se pudesse dizer da terra que consumia os habitantes. Mas quando os homens entregam o coração à incredulidade, colocam-se sob o domínio de Satanás, e ninguém poderá dizer até aonde ele os levará. Então levantou-se toda a congregação, e alçaram sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. Revolta e franca sedição seguiram-se rapidamente, pois Satanás teve pleno domínio, e o povo parecia despojado da razão. Amaldiçoaram Moisés e Arão, esquecendo-se de que Deus escutava suas ímpias palavras, e que, cercado pela coluna de nuvem, o anjo de sua presença estava a testemunhar a terrível explosão de ira por parte deles. Com amargura exclamaram: "Ah, se morrêramos na terra do Egito!" Ou: "Ah, se morrêramos neste deserto!" Então seus sentimentos se insurgiram contra Deus. Por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: "Levantemos um capitão e voltemos ao Egito." Desta maneira, não acusavam somente a Moisés, mas ao próprio Deus, de os enganar, prometendo-lhes uma terra que eram incapazes de possuir. E chegaram ao ponto de designar um capitão para os guiar de volta à terra de seu sofrimento e cativeiro, da qual haviam sido libertos pelo braço forte da onipotência. Com humilhação e angústia, Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel, não sabendo o que fazer para os demover de seu inconsiderado e apaixonado propósito. Calebe e Josué tentaram acalmar o tumulto. Rasgando as vestes em sinal de pesar e indignação, arrojaram-se entre o povo, e suas vozes penetrantes foram ouvidas acima da tormenta das lamentações e mágoa revoltosa. A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Os cananeus tinham enchido a medida de sua iniquidade, e o Senhor não mais os suportaria. Sendo removida sua proteção, seriam presa fácil. Pelo conserto de Deus, a terra estava assegurada a Israel. Mas o relato falso dos espias infiéis foi aceito, e por meio dele, toda a congregação foi iludida. Os traidores haviam feito a sua obra.
Se apenas 2 homens houvessem trazido mau relato, e todos os 10 os animassem a possuir a terra em nome do Senhor, teriam também adotado o conselho dos 2, de preferência ao dos 10, por causa de sua ímpia incredulidade. Mas 2 apenas haviam advogado o que era reto, enquanto 10 estavam do lado da rebelião. Os espias infiéis denunciavam em alta voz a Calebe e Josué, e levantou-se o clamor para os apedrejar. A turba insana apanhou pedras para matar aqueles homens fiéis. Avançaram com uivos de furor. Quando subitamente as pedras lhes caíram das mãos, tombou sobre eles um silêncio, e tremeram de medo. Deus interviera para impedir o seu desígnio assassino. A glória de sua presença, como uma luz chamejante, iluminou o tabernáculo. Todo o povo viu o sinal do Senhor. Alguém que era mais poderoso do que eles se revelara, e ninguém ousava prosseguir com a resistência. Os espias, que trouxeram o mau relato, agacharam-se tomados de temor, e com respiração contida procuraram suas tendas. Moisés levantou-se então e entrou no tabernáculo. O Senhor declarou-lhe: com pestilência o ferirei, e o rejeitarei, e farei de ti povo maior. Mas de novo Moisés pleiteou em favor de seu povo. Não podia consentir em que fossem destruídos e deles se fizesse uma nação mais poderosa. Apelando para a misericórdia de Deus, disse: rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em beneficência. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoaste a este povo, desde a terra do Egito até aqui. O Senhor prometeu poupar Israel de destruição imediata, mas por causa de sua incredulidade e covardia, não poderia manifestar seu poder para subjugar os inimigos deles. Portanto, em sua misericórdia, ordenou-lhes, como o único meio seguro, que voltassem em direção ao Mar Vermelho. Em sua rebelião, o povo declarara: ah, se morrêramos neste deserto! Agora, esta oração devia ser atendida. O Senhor declarou: como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, meterei nela, e eles saberão da terra que vós desprezastes. E quanto a Calebe, ele disse: porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá. Assim como os espias haviam despendido 40 dias em sua viagem, deveriam semelhantemente as hostes de Israel vaguear pelo deserto 40 anos. Quando Moisés fez saber ao povo a decisão divina, a ira desse transformou-se em lamentação. Sabiam que seu castigo era justo. Os 10 espias infiéis, feridos por determinação divina pela praga, pereceram diante dos olhos de todo Israel, e em sua sorte o povo leu sua própria condenação. Agora pareciam arrepender-se sinceramente de sua conduta pecaminosa, mas entristeciam-se por causa do resultado do seu mau caminho, em vez de o ser pela intuição de sua ingratidão e desobediência. Quando viram que o Senhor não se abrandava na execução de seu decreto, surgiu de novo sua voluntariosidade e declararam que não voltariam ao deserto. Ordenando-lhes que se retirassem da terra de seus inimigos, Deus pusera à prova a sua aparente submissão e demonstrara que a mesma não era real. Sabiam ter pecado gravemente, consentindo em que seus sentimentos temerários os dominassem, e procurando matar os espias, que insistiam com eles para que obedecessem a Deus. Mas apenas estavam aterrorizados por achar que tinham cometido um erro terrível, cujas consequências lhes mostrariam desastrosas. Seu coração não estava mudado, e tão somente necessitava de um pretexto para darem lugar a outra sublevação semelhante. Este se apresentou quando Moisés, pela autoridade de Deus, lhes ordenou voltarem ao deserto. O decreto de que Israel não deveria entrar em Canaã antes de passarem 40 anos foi um amargo desapontamento para Moisés e Arão,
Calebe e Josué. Todavia, sem murmurar, aceitaram a decisão divina. Mas aqueles que estiveram a queixar-se do trato de Deus para com eles e a declarar que voltariam ao Egito, choraram e lamentaram grandemente quando as bênçãos que desprezaram lhes foram tiradas. Haviam se queixado de coisas irreais e agora Deus lhes deu motivo para chorar. Houvessem deplorado seu pecado quando este se lhes apresentou lealmente, não teria sido pronunciada aquela sentença, mas lamentavam pelo motivo do juízo. Sua tristeza não era arrependimento e não poderia obter a revogação da sentença. Passaram a noite em lamentação, porém, com a manhã veio a esperança. Resolveram reparar sua covardia. Quando Deus lhe mandara subir e tomar a terra, tinham se recusado, e agora que determinava retroceder, estavam igualmente rebeldes. Decidiram-se a tomar a terra e possuí-la. Poderia ser que Deus lhes aceitasse o trabalho e modificasse seu propósito em relação a eles. Deus tornara privilégio e dever deles entrar na terra no tempo por ele designado. Mas pela sua voluntariosa negligência fora retirada aquela permissão. Satanás conseguira seu objetivo, impedindo-os de entrarem em Canaã. E agora, em face da proibição divina, insistia com eles para que se fizessem a mesma coisa que se havia recusado a fazer quando Deus a ordenara. Destarte, o grande enganador alcançou a vitória, levando-os à rebelião pela segunda vez. Não havia confiado no poder de Deus a operar juntamente com seus esforços ao se apoderarem eles de Canaã. Todavia, contavam agora com sua própria força para efetuarem o trabalho independentemente do auxílio divino. Pecamos contra o Senhor, exclamaram. Nós subiremos e pelejaremos conforme a tudo o que nos ordenou o Senhor, nosso Deus. Deuteronômio capítulo 1, verso 41. Tão terrivelmente cegos ficaram eles pela transgressão. O Senhor nunca lhes mandara subir e pelejar. Não era seu propósito que adquirissem a terra pela guerra, mas pela obediência estrita às suas ordens. Se bem que seu coração não estivesse mudado, o povo fora levado a confessar a pecaminosidade e loucura de sua rebelião diante do relatório dos espias. Viam agora o valor da bênção que tão temerariamente haviam rejeitado. Confessaram que sua própria incredulidade os excluíra de Canaã. Pecamos, disseram eles, reconhecendo que a falta estava neles mesmos e não com Deus, a quem tão impiamente acusaram de deixar de cumprir suas promessas para com eles. Se bem que sua confissão não partisse do verdadeiro arrependimento, serviu para reivindicar a justiça de Deus em seu trato com eles. O Senhor ainda opera de modo semelhante para glorificar o seu nome, levando homens a reconhecerem a sua justiça. Quando aqueles que professam amá-lo se queixam de sua providência, desprezam-lhe as promessas e, cedendo à tentação, se unem com os anjos maus para frustrarem os propósitos de Deus. O Senhor muitas vezes encaminha de tal maneira as circunstâncias que essas mesmas pessoas são levadas ao ponto em que se convençam de seu pecado e sejam constrangidas a reconhecer a impiedade de sua conduta e a justiça e bondade de Deus em seu trato com elas. E isto, embora não tenham verdadeiro arrependimento. É assim que Deus põe em ação forças contrárias, a fim de tornar manifestas as obras das trevas. E se bem que o espírito que inspirou a má conduta não esteja radicalmente transformado, fazem-se confissões para vindicar a honra de Deus e justificar aqueles que da parte dele reprovam fielmente, os quais sofreram oposição e foram caluniados. Assim será quando a ira de Deus for finalmente derramada. Quando o Senhor vier, com milhares de santos anjos, para fazer juízo contra todos, convencerá, dentre eles, todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade. São Judas, versos 14 e 15. Cada pecador será levado a ver e reconhecer a justiça de sua condenação. Sem tomar em consideração a sentença divina, prepararam-se os israelitas para empreender a conquista de Canaã. Equipados de escudos e armas de guerra, achavam-se, quanto ao que calculavam, completamente preparados para a luta.
mas eram deploravelmente deficientes à vista de Deus e de seus entristecidos servos. Quando, quase 40 anos mais tarde, o Senhor ordenou a Israel subir e tomar Jericó, prometeu ir com eles. A arca contendo a sua lei foi levada diante dos exércitos deles. Os chefes, que ele designara, deviam guiar-lhes os movimentos, sob a inspeção divina. Com tal direção, nenhum mal lhes poderia sobrevir. Mas agora, contrariamente ao mando de Deus e à proibição solene de seus chefes, sem a arca e sem Moisés, foram enfrentar os exércitos do inimigo. A trombeta soou o alarma, e Moisés apressou-se após eles, com aviso: Por que quebrantais o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos, porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis à espada. Os cananeus tinham ouvido falar do poder misterioso que parecia guardar esse povo, e dos prodígios operados em seu favor, e agora convocaram uma força poderosa para repelir os invasores. O exército atacante não tinha chefe. Nenhuma oração fora feita para que Deus lhes desse a vitória. Saíram com o desesperado intuito de revogar a sua sorte ou morrer na batalha. Posto que não fossem experimentados na guerra, eram uma vasta multidão de homens armados e esperavam por um assalto de surpresa e, tremendo, suplantar toda a oposição. Presunçosamente, desafiaram um adversário que não ousara atacá-los. Os cananeus tinham se estacionado sobre um planalto rochoso, acessível apenas por desfiladeiros incômodos e subidas íngremes e perigosas. O imenso número dos hebreus apenas poderia tornar sua derrota mais terrível. Vagarosamente enfileiraram-se pelas sendas das montanhas, expostos aos projéteis mortíferos de seus inimigos no alto. Rochas pesadas vinham trovejando abaixo, assinalando seu caminho com sangue dos mortos. Aqueles que atingiam o cimo, exausto com a ascensão, eram atrozmente repelidos e expulsos com grandes perdas. O campo de carnificina ficou juncado de cadáveres. O exército de Israel foi derrotado completamente. Destruição e morte foram resultado daquela experiência revoltosa. Obrigados finalmente à submissão, os sobreviventes voltaram e choraram perante o Senhor. Mas o Senhor não ouviu a sua voz. Pela sua assinalada vitória, os inimigos de Israel, que antes haviam esperado com tremor a aproximação daquele poderoso exército, inspiraram-se de confiança para lhes resistir. Todas as notícias que tinham ouvido concernentes às coisas maravilhosas que Deus operara pelo seu povo, consideravam agora falsas e entendiam não haver motivos de receio. Aquela primeira derrota de Israel, inspirando os cananeus com coragem e resolução, aumentara grandemente as dificuldades da conquista. Nada restava a Israel senão recuar da face de seus vitoriosos adversários para o deserto, sabendo que ali deveria ser o túmulo de uma geração inteira.